Estamos de volta com a Programação Nacional. Nós estamos conversando aqui com o professor universitário de Geografia e Geopolítica, Marcos Antônio de Moraes. Bom, professor Marcos, a gente estava falando um pouquinho sobre Trump, enfim, todas as coisas que estão acontecendo na Coreia do Norte também. E a questão do Estado Islâmico, como é que fica aí? Os Estados Unidos também foca nisso? A gente viu recentemente aí que Trump determinou que bombardeasse a Síria com alegações de armas químicas e também a questão do terrorismo. É isso mesmo? É interessante que o Estado Islâmico surge quando os Estados Unidos praticamente invade o Iraque, depõe Saddam Hussein, que é um sunita, onde os sunitas praticamente governavam, e coloca, quando deixa o Iraque, um xiita no poder. Sunitas leais a Saddam Hussein passaram a ser os primeiros a formar esse Estado Islâmico, no início apoiado pela Al-Qaeda. O Estado Islâmico ganha força, muita força, a partir do momento que os Estados Unidos deixa principalmente o Iraque. E com isso eles invadem algumas áreas, como é o caso do norte do Iraque, ocupação curda, como é o caso do norte e o leste da Síria. E aí eles começam a fazer aqueles atos cruéis, terroristas, ameaçando não só a imprensa, que vai para trabalhar, ameaçando também alguns países, como os atentados de Paris, que começou em 2015, a um jornal, a imprensa, ao Charlie Hebdo. E ele começa, então, a aparecer mais na mídia e ser preocupante. Se os Estados Unidos, por um lado, tinha e passa a ter a preocupação com o Estado Islâmico, ele já tinha uma grande preocupação com o principal dirigente da Síria, Bashar al-Assad. Eu digo para você, desde 1967, quando Israel anexou uma parte da Síria, que é as colinas de Golã, que a Síria e os Estados Unidos não se davam muito bem. O Bashar al-Assad, ele assume o governo em 2000, quando o pai dele, Hafiz al-Assad, morre. Até o pai existia um equilíbrio entre Estados Unidos e Síria. Eu diria para você até a Guerra de 91. Depois disso começam as rivalidades e as grandes críticas. Tanto é verdade que o Trump, ele disse assim, eu não vou posicionar nenhum tipo de força contra o presidente Bashar al-Assad, contra o presidente da Síria. Todas as forças serão canalizadas contra o Estado Islâmico. E se contradizeu. No dia 4 de abril, se me falha a memória, ele manda exatamente atacar a cidade de Idlib, em Homs, ou seja, um governo sírio. Para surpresa, inclusive, do mundo inteiro, contradizendo aquilo que ele havia falado antes. É essa a pergunta? Sim. Não, é até essa situação que a gente está vivendo e vendo, né, acontecer nos Estados Unidos. Agora, no Brasil, o que muda com essas influências do governo Trump? Porque aqui também não está uma situação muito complicada, não. Vamos dizer, quer dizer, uma situação bem complicada aqui, né? Eu diria que a metralhadora Trump não mirou para a América Latina de forma veemente. O único país que foi tocado na campanha política e depois de assumir o governo foi o México mesmo. O México, um caso sério para Donald Trump. No que tange ao Brasil, no que tange à América do Sul, por exemplo, o Brasil não foi citado, a não ser em 2015, pelo Trump, dizendo que o comércio entre Brasil e Estados Unidos não era justo, que os Estados Unidos estava perdendo na balança comercial para o Brasil. Mentira. Até hoje, a balança comercial Brasil-Estados Unidos é favorável aos Estados Unidos em torno de aproximadamente 2 bilhões de dólares. Eu diria para você que o atual ministro das Relações Exteriores, o Aloysio, ele era inimigo do Trump. Antes de assumir o cargo que pertencia ao José Serra. Inimigo declarado, público. E agora ele vai ter que mudar exatamente essa posição, se ele quiser manter boas relações econômicas e políticas com os Estados Unidos. No que tange aos imigrantes brasileiros, nós temos cerca de 1 milhão.
a maioria ilegal. Ele disse, o Trump falou, vou deportar todos. Sim, vou deportar todos. E para onde ele vai deportar? Não vou mandar para o país de origem, porque fica caro, vou mandar para o México. Lógico que o presidente do México não está gostando nada disso, o Henrique Peña Nieto. Não está gostando nada destas palavras do Trump, de deportar tudo para o México, todos os latinos-americanos. Ainda na América do Sul, o país que teve uma graça assim do Trump foi a Argentina. Macri, presidente da Argentina, há pouco tempo visitou os Estados Unidos, agora, recentemente, e o Trump o chamou de sócio. E pediu para que sua equipe verifique exatamente as relações comerciais com a Argentina no que diz respeito à carne bovina, no que diz respeito ao limão, que é exportado pela Argentina para os Estados Unidos. Ou seja, ele já demonstrou que está favorável às relações comerciais com a Argentina. Com o Brasil, ele não disse nada ainda, mas o Brasil poderia aproveitar este vácuo. Que vácuo? A saída dos Estados Unidos da parceria transpacífica. A vontade de sair do NAFTA. O protecionismo sobre os produtos da China. O Brasil poderia negociar bem este vácuo que poderá ser aberto para colocar ali produtos brasileiros e equilibrar a balança. Não ficar mais negativa para o lado brasileiro, quem sabe? Em relação até à América Latina, que o senhor está falando, ao Brasil e tudo mais, como é que os olhos dos Estados Unidos aí não se voltaram para cá, pelo visto? Porque a gente vê a Venezuela nessa situação que está indo, tem petróleo lá também, que é um interesse também, lógico, do mercado norte-americano. Como é que fica essa situação hoje, na América do Sul? Como eu disse, Trump ainda não se preocupou com isso, é cedo para a gente falar em política internacional norte-americana com o atual presidente, ainda é uma incógnita, a gente não tem uma posição tomada. Mas nós sabemos que o caso da Venezuela é desafiador, né? Desde quando o Hugo Chávez assumiu o poder e aventou-se a criação da ALBA, Aliança Bolivariana para a América Latina, em outras palavras, é um movimento anti-norte-americano, anti-neoliberal também, na época em que os Estados Unidos pregavam o neoliberalismo. Hoje, com o preço do petróleo em baixa, a Venezuela está um país voltada ao caos político e econômico. Quem sofre com isso é a população. Principalmente os mais necessitados, em função da crise do desabastecimento. Se os Estados Unidos fosse realmente o que sempre disseram que são, os escolhidos, em função do destino manifesto, jamais deixaria um povo, seja ele qualquer, sem comida, sem atenção. É o que eu vejo. Para onde estão fugindo ou para onde estão indo esses miseráveis? Estão vindo para cá. Para o Brasil. Para o Brasil. Que está numa situação bem miserável também. Existe alguma semelhança do governo Donald Trump com o governo George Bush? Eu diria para você que o partido é o mesmo. A única diferença é que o Trump ele sempre se colocou acima do manual que rege o Partido Republicano. Ou seja, eu poderia dizer que o Trump está mudando o nome do Partido Republicano para Partido do Trump, em função do seu radicalismo, de não aceitar, evidentemente, as regras comuns ao partido. E a todos os presidentes, os antecessores, sempre para tomar uma medida importante, ela sempre foi tomada na base do partido e juntamente com outros partidos grandes dos Estados Unidos, no caso seria os democratas. Sempre medidas importantes, não são tomadas de forma unilateral dentro do país. E Trump efetivamente tornou os Estados Unidos um país imprevisível? Por enquanto, podemos dizer que sim. E interessante que, eu diria para você, os próprios eleitores de Trump estão vivendo esse momento que você acabou de dizer. Todos acreditavam que o Trump iria governar para dentro. Se preocupar com as questões básicas dos Estados Unidos, que é a falta de emprego, que é a estagnação da classe média. De repente, ele ataca a Síria,
mostrando exatamente que ele está voltado para a política externa. De repente, ele troca farpas com a Coreia do Norte. Para o eleitor de Trump, isso é um desapontamento, eu diria. Com certeza. Então, é uma incógnita. E para os próximos meses dessa situação geopolítica, como é que o senhor vê? Eu penso assim, quem sou eu, né? Eu digo para vocês, quem sou eu para pensar? Mas eu acredito assim. É o nosso professor aqui que estuda a história, vários livros, tudo mais. Se o Trump não entrar na linha, como ele fez com a Coreia do Norte agora recentemente, dizendo que ele vai tratar o caso com a Coreia do Norte de maneira diplomática, ele pode criar uma situação ruim no mundo, no planeta. Um desequilíbrio da ordem internacional. Isso pode gerar violência, isso pode gerar uma espécie de guerra, quem sabe é o que o Kim Jong-un prega, uma guerra cibernética. É preciso que ele consiga moldar suas palavras. É preciso que ele tenha um perfil para seguir os princípios democráticos e respeite as instituições. Os Estados Unidos sempre foram conhecidos como um povo que mais respeita as instituições. O Congresso, uma instituição escolhida pelo próprio povo americano, o Judiciário norte-americano, que sempre operou com independência. Sim, sem dúvida. É necessário ter esse princípio de boa-fé, de caráter, de integridade, para respeitar as instituições e não querer ser o dono do mundo. Não agir como um Deus. Com certeza. Senhor Marcos, muito obrigado pela sua participação no Programação Nacional. Eu que agradeço, Nacional. Peço desculpa por qualquer coisa que eventualmente eu possa ter omitido. Não foi a intenção. Não é fácil gravar um programa, não é fácil estar aqui. A gente está estudando, mas eu agradeço. Muito obrigado a toda a equipe. Obrigado de coração. E obrigado a você que esteve conosco até esse momento no Programação Nacional, que volta na próxima semana com mais um tema a ser debatido. Até lá.